Olá a todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade está falando do nosso turismo, do turismo de interior. E para falar desse turismo e de outros também, nós vamos receber hoje a Lisa Debona, diretora executiva do Cindy Lojas Caxias e também uma viajante, jornalista também, né? Olá, tudo bem? Sim, uma apaixonada por viagens. Um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço o convite. Eu sigo a Lisa nas redes sociais e assim, gente, haja fôlego para acompanhar, porque é novidade atrás de novidade, Sim, né? Muitas dicas bacanas. Sabe, Aline, que enfim, a gente até estava conversando um pouquinho sobre isso, mas quando eu comecei, realmente, eu disse, bom, comecei a olhar para o interior, porque eu sempre tive, assim, muito foco em viagens nacionais, então eu sempre quis, bom, vou conhecer todo o Brasil, depois de conhecer o Brasil, eu quero fazer a América do Sul, depois da América do Sul, então, desbravar o mundo, esse sempre foi meu intuito. E com a pandemia, eu disse, bom, agora pararam as viagens e a gente precisa, então, ter um olhar mais local. E foi aí, então, que eu comecei a planejar. E esse gosto anterior, né, pelas viagens, pelos lugares que, enfim, depois teve uma readequação de planos. Sim. Mas ele surgiu aonde? Sempre desde pequena ou, enfim, em algum momento da tua vida tu pensou, nossa, esse mundo é grande, eu quero desbravá-lo, assim, em que momento que isso aconteceu? Na verdade, quando eu entrei no Cindy Lojas Caxias, eu sempre tive muitas oportunidades de viagens, então meu trabalho faz com que eu viaje muito pelo Brasil inteiro, levando, então, essa questão empresarial. E disso começou a surgir muito o amor. Eu já estou lá no Cindy Lojas há 18 anos, então esse amor começou aí há uns 20 anos, mais ou menos. Eu sempre gostei, desde jovem, desde a época de faculdade, de passear, de viajar, de pegar o carro e sair. Então eu comecei a planejar a minha vida para viagens. Então o meu custo, ele sempre é investido, na verdade o meu investimento é sempre em viagens. Que convenhamos, né? É um ótimo maravilhoso, né? Porque não é só a questão da viagem, é a questão de uma cultura diferente, é a questão de uma alimentação diferente, pessoas diferentes. E são conhecimentos que a gente leva para a vida toda, ninguém tira isso. Exatamente, né? Nada te proporciona Você pode ter visto um ponto turístico inúmeras vezes na tua vida, né? Por exemplo, o Cristo Redentor, Sim. né? As cataratas do Iguaçu, né? Enfim, Torre Eiffel, né? Mas você chega, a energia é outra. É totalmente diferente. É totalmente diferente, né? Parece que você nunca tinha visto, assim, porque tudo é mais grandioso, claro, né? Cada viagem é uma viagem. Eu, lógico, já fui pro Rio de Janeiro 9 vezes. Não fui as 9 vezes pro Cristo Redentor. Mas eu fui 3 vezes pro Cristo. Então, cada vez é um momento diferente, como tu falaste, a energia é outra, a energia é diferente. E muitos destinos, eles mudam também conforme a estação do ano, né? Por exemplo, nós estávamos falando do Pantanal, né? Que é um destino que na cheia e na seca, ou no inverno, no verão, como eles dividem, ele muda totalmente, Muda, né? Que nem Lençóis Maranhenses. Exatamente. Para conhecer tem que ir na época de cheias, então que é o mês de junho, julho, que tu consegue ver, enfim, aquelas piscinas lindíssimas. Sim. Agora, se tu for num outro mês, elas estão vazias, então a experiência é diferente. Isso também já serve para quem está nos assistindo como uma dica, que assim, se você quer conhecer um lugar e quer ele vê-lo de uma forma que você gostaria muito, pesquise exatamente a época adequada para estar lá. Cada lugar, né, Aline, por exemplo, quando eu viajo, lógico, a gente já vai falar do turismo aqui de interior, mas sempre quando eu viajo para qualquer lugar fora do Rio Grande do Sul, eu pesquiso muito e eu gosto de fazer os meus roteiros. Eu gosto de planejar onde eu vou. Então você é aquela turista que já começa a viagem no planejamento. No meu planejamento. Eu sento desde qualquer viagem. Se eu for de carro, inclusive Uruguai de carro, Paraguai de carro, eu gosto de fazer o meu roteiro, porque eu gosto muito de buscar aqueles lugares que os nativos usam, que os nativos visitam, e não aqueles somente do turista. Porque são diferentes. Tu também, como viajante, tu sabes, isso é totalmente diferente. Exatamente. Né? O lugar que o nativo vai, o lugar que vai Você consegue vivenciar turista, mais da claro, cultura, a cultura do ambiente. local, o dia a dia, como é que vive aquela comunidade.
Então, eu gosto de fazer esses roteiros. Sabe uma coisa que eu gosto muito, né? Até próximo daqui, enfim, é ir nos mercados, né? Sim. E aí, mas não no mercado de rede, né? Naquele mercadinho do bairro, perto aí, do o hotel. local. E aí tem sempre produtos diferentes, né? Isso não Sim. precisa nem ir longe, né? Por exemplo, São Francisco de Paula, né? Questão com pinhão, né? E outras... Sim, uma série de questões, mas tu vivencia aquilo. Realmente tu tá tendo aquele dia a dia, o cotidiano de quem mora ali. Exatamente. Então, a dica sempre vai viajar, pesquisa, siga blog, tem que seguir quem viaja, quem conhece, tem que ter dicas, porque assim, ó, não dá pra gente ir no escuro, né, Aline? Tu vai no escuro. E outra coisa, assim, ó, a questão de também a gente saber onde a gente vai fazer uma alimentação, onde a gente vai pernoitar. Pesquisa, busca informações. Tem blogs e sites maravilhosos. Até porque tem uma questão que é muito frustrante quando tu volta de um lugar e aí tu descobre um lugar, alguma coisa muito legal que tu podia ter ido e não foi. Claro, não sempre foi. É um motivo pra voltar, Sim. mas enfim, já podia ter ido, né? Mas aí a gente descobre conversando. Então, assim, tem vários grupos e blogs, enfim, que eu acabo curtindo, seguindo e trocando informações. Eu estou indo, sei lá, pra Bogotá. Bogotá, na Colômbia, o que é legal de fazer lá? Onde que eu posso comer? Qual é a cultura? Até porque quando a gente vai para outro país, é muito interessante a gente perceber que existe a mudança de cultura. E às vezes o que é muito tradicional para nós aqui brasileiros, lá fora é totalmente diferente. Pode ser visto como uma agressão. Exatamente. E a gente precisa... Vestimentas, a forma de falar. Por exemplo, se tu chegar em Dubai... Dubai tem que ter muito cuidado, desde uma risada, as mulheres principalmente, né? Quando a gente tá naquela região. Então, todo o cuidado, enfim, do conhecimento, né, Aline? Tem países que até o chiclete é proibido. Exato. Uma risada mais alta, uma palavra, alguma coisa assim, a forma como tu te porta. E isso só se tem que cuidar. Tem que pesquisar. E a gente precisa pesquisar muito, muito, muito antes de viajar. E claro que a gente não tem, enfim, isso não é tão forte aqui no Brasil, porque a gente tem uma cultura bastante diferente de outros países. E muito aberta também. E muito aberta. Mas é importante que a gente tenha essa visão de que qualquer lugar que a gente vá, fora do Brasil, a gente precisa pesquisar. Tem que conhecer a cultura local. Ó, fica a dica e é muito importante. E aí, roteiros singulares aqui pela nossa região, que eu adorei esse termo singular. É verdade. Né? Roteiros não óbvios e óbvios também que você visita. Como que isso se dá na tua rotina? Como que você encontra? Como que você planeja? Como que você me visita? Nos conte tudo. Sim. Então, como eu estava te falando, então parou a questão das viagens. Então, há 1 ano e meio. E eu disse, bom, quero viajar, quero continuar viajando e vou explorar o nosso interior. Realmente, o meu olhar para o interior aqui da nossa Serra Gaúcha, então eu estou falando da Serra porque eu estou fazendo um trabalho de conhecer a Serra e de divulgar. Isso por amor, por gostar muito de viajar e ter orgulho da nossa Serra, que é linda. E fomentar o turismo. E fomentar o nosso turismo, né? É muito importante. Então eu comecei, disse, vou ir passear. E comecei a passear de carro, e aí eu criei uma conta no TikTok, que a gente daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E lá no TikTok as pessoas começaram a me dar dicas. Elisa, visita tal lugar, quem sabe tu vem fazer um videozinho aqui, tem um lugar tal. E as pessoas começaram a me passar essas informações, e no próprio Face também, e no Insta. Então no Insta também, quem quiser, aproveita, me segue lá, que tem várias dicas bem legais. E tem mesmo, gente, já fui pra vários lugares. E a gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho, né, Aline? Isso aí. Então, eu comecei a visitar muito por indicação. E aí, o que eu faço? Eu crio um roteiro. Bom, nesse final de semana eu vi que vai chover, então eu vou aproveitar o que tem para fazer internamente, em alguns lugares internamente. Eu crio os roteiros baseado naquilo que as pessoas vão me indicando. Então as pessoas me indicam, por exemplo, esse final de semana eu estive em Garibaldi, visitei uns 4 ou 5 lugares, e tudo por indicação. Alguém me indicou, Lisa, visita tal lugar. E quando eu chego nos lugares, algumas pessoas acabam, claro, já me conhecem, porque eu aviso antes também que eu estou indo, que eu vou fazer um videozinho. E aí vou passar as dicas enfim, até de valores, né, para as pessoas saberem. E aí as pessoas começam a me dizer, Elisa, vai em tal lugar, conheça tal lugar, visite, ou venha nos visitar. As pessoas às vezes me chamam para ir visitar os seus lugares, né, de turismo, os estabelecimentos. E assim eu vou criando os roteiros.
E aí eu tenho no meu celular, que é a minha ferramenta de divulgação, enfim, do turismo, acaba sendo o meu celular. E ali eu tenho uma lista gigante de lugares para conhecer. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar. Isso falando só em Serra Gaúcha, né, Aline? Não tô nem comentando de outros lugares. Entendi. Falando aqui do nosso turismo de interior, eu tenho uma lista gigante de lugares para conhecer que eu não sei quanto tempo ainda. E se é que vai ser possível, porque quem dá uma rodada aqui pela região tem essa noção, né, essa percepção de que ficam, sei lá, um exemplo, caminhos de pedra, né, que tem crescido muito. Você fica, sei lá, um mês sem passar por lá, você passa de novo, já mudou, já tem novos estabelecimentos, já tem uma coisa nova. E tem muitos municípios pequenos aqui que estavam aqui fora do radar turístico, que eles estão vindo muito forte, vindo muito bem, né? Exato. Sabe o que eu percebi, Aline, que agora as famílias que têm esses locais... Por exemplo, eu te comentei, Vila Jansen, né? Vila Jansen aqui no interior de Farroupilha. Gente, é lindíssimo, vale muito a pena passar um dia inteiro. É lindo o lugar, a chegada. Eu fui na Fazenda Trevisan, maravilhosa, uma recepção muito boa, um lugar super agradável. A Fazenda Trevisan tá com um tour lindo. Um tour lindo. E eles comentaram que eles começaram agora a abrir, nesse período começaram a abrir para turistas, para a comunidade visitar. Então, muitas famílias estão fazendo isso. Acabaram se reinventando também, porque a pandemia pegou a todos, né? Então, começaram a se reinventar e abrir para o turismo. E são lugares maravilhosos. Que nos dá a oportunidade de visitá-los e eles também têm uma nova fonte de Exatamente. renda, né? Porque outra coisa que a gente comenta muito é que tudo está muito concentrado lá em Gramado e Canela. Só que a Serra Gaúcha, a região das Hortênsias, não é só... O Rio Grande do Sul não é só Gramado e Canela. Também mas é muito mais. É maravilhoso, mas então a gente precisa trazer esses turistas, fomentar, para que eles venham para cá, porque a gente tem coisas lindíssimas, maravilhosas. Flores da Cunha, Garibaldi, Carlos Barbosa, Farroupilha, Bento, Caxias... Enfim, toda essa região da Serra é belíssima. Eu recebi no último programa o Fábio, lá do Vale do Taquari, e eles estão com um projeto lindo de integrar, porque lá tem muito a questão dos moinhos, né, da farinha e do pão, de integrar o pão e o vinho, né, o nosso vinho, a nossa região, com o pão deles, né, então assim, não termina, né, e a gente tem, e as histórias, né, e a descendência italiana nos traz, né, essa história muito linda, muito rica. E a gente pode descobrir muitas coisas. No outro final de semana eu estive na região do Vale do Taquari, mas eu fui lá pro lado de Guaporé. Lindíssimo, lindíssimo, tudo é muito lindo. Só o fato de passear de carro, a gente já consegue perceber o quanto é bela a nossa natureza. Enfim, o que a gente tem aqui é muito rico. E você falou da questão econômica, né, das famílias que estão se reinventando. Eu já usei várias vezes aqui uma frase que o seu Tarcísio Miquelon, né, que foi um ícone para nós no turismo, que ele me colocou aqui no programa, que ele disse assim que nós, farroupilhenses, nós já tivemos muitas experiências ruins, e Caxias também, de empresas que simplesmente, por razões diversas, saíram daqui, né? E a economia sofreu muito com isso. E o turismo, claro, ele precisa ser fomentado, precisa ser investido, mas ninguém tira. Sim, porque é nosso. Porque é nosso, né? Agora, claro que pensando nisso, a gente precisa ter investimentos, a gente precisa divulgar. Eu percebo que, por exemplo, na minha conta do TikTok, as pessoas amam, são brasileiros. Então, tem muita gente de fora do Rio Grande do Sul que adora, que não acredita, não imagina, meu Deus, o que vocês têm aí é lindíssimo. E tu vê que às vezes as pessoas estão aqui, os gaúchos, e não conhecem, que era o que acontecia comigo. Sim. Até que eu tive esse olhar local para perceber tudo que a gente tem de lindo. E, claro, sem gastar muito. Exatamente, né? Isso também a gente estava comentando nos bastidores, que assim, viajar é viajar para o outro lado do mundo, é viajar para outro país, é viajar para o Nordeste, que é ótimo, mas é viajar também aqui para o nosso turismo, né? Para o nosso local, e com um custo muito menor, e conhecer. Eu, por exemplo, agora em julho, eu tirei uma semana de férias para fazer turismo de interior, aqui na nossa Serra Gaúcha. E como é que foi essa experiência de tirar férias a primeira vez que eu fiz isso. E como que foi? Todos os anos de viagens, a primeira vez que eu fiz isso de tirar férias de uma semana e dizer, eu vou visitar o turismo, eu vou fazer turismo de interior, eu vou conhecer o nosso interior. E eu conheci lugares lindíssimos,
E só fazendo aqui essa região que eu comentei. Farroupilha, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Bento. E assim, uma semana, né? Uma semana. E eu não consegui ver muita coisa. Com muita coisa pra ver, que bom, né? Muita coisa pra ver, muita coisa. E aí também, isso eu percebo como consumidora do turismo, que assim, que a Serra, além de Gramado e Canela, está se tornando um destino, né? As pessoas podem vir pra cá, ficar alguns dias, que tem programação e tem locais para visitar, né? Inclusive, assim, uma semana, se a gente falar de uma viagem, geralmente as viagens são de uma semana, Sim. Tu consegue fazer bastante coisa, aproveitar muito tempo, mas realmente não dá para ver tudo, porque a Serra Gaúcha te oferece muita coisa. Sim. Só que a gente tem que saber vender isso para fora do Rio Grande do Sul. Porque o Rio Grande do Sul, os gaúchos conhecem muito bem aqui, sabem o que a gente tem a oferecer. Agora, fora daqui, como que a gente faz isso? Como que a gente leva, né? E starta o turismo de negócios, turismo de interior e não só o turismo de negócios. Porque é forte isso aqui, né? E aí, então, eu já quero fazer um link, né? Tá. Para a questão das redes sociais, da importância de divulgar isso através das redes, dos estabelecimentos também estarem nas redes, né? Eu tenho visto, assim, todos os lugares que eu vou, eu tento informar antes pelas redes. Então eu acesso, mas ainda ele tá muito leve, assim, muito sutil, essa questão do uso de redes. Então, também os estabelecimentos precisam estar mais ativos nas redes. Claro que muitos deles estão e trabalham muito bem, com 500 mil seguidores, alguns com 100 mil seguidores, depende muito do estabelecimento. Mas é muito importante, porque hoje o turista ele busca nas redes, e isso é importante para quem viaja. Busque nas redes, faça contato, tire suas dúvidas. Eu divulgo tudo e, claro, para mim é muito recente também, menos de um ano que eu estou trabalhando forte nas minhas redes a questão do turismo. Em Face, no Insta, eu trabalho agora há pouco tempo, né, que eu tô focada nisso, assim, há uns 6 meses, mais ou menos. Então, agora as pessoas estão se habituando a saber que eu tô postando não somente coisas da minha vida profissional, como executiva, mas sim como turismo também. Às vezes até algumas perguntas, tu mudou de profissão? Não mudei. É que o amor que eu tenho pela Serra Gaúcha, por viajar e por fazer essas explorações é muito grande. E por compartilhar os lugares, né? Porque muitas vezes a gente vai num lugar assim, né? Eu não trabalho também com isso profissionalmente, mas você vai num lugar e é tão legal que tu gostaria que outras pessoas também tivessem essa mesma experiência, né? É como, por exemplo, eu conheci nesse final de semana, a gente comentava aqui nos bastidores, eu e a Aline, justamente a diferença entre o que é um champanhe, o que é um espumante. A gente não fica na dúvida. Tudo é champanhe, tudo é espumante. E esse final de semana, na Peter Longo, eu fui descobrir realmente o que é o verdadeiro champanhe. Então, são coisinhas pequenas que a gente não sabe, não se dá por conta, mas que trazem conhecimento. E hoje a gente já pode saber que sim, a Serra Gaúcha é a única do Brasil que pode usar a nomenclatura champanhe e que realmente produz o champanhe. Que ela tem um processo francês. Porque hoje isso está na França, né, de domínio francês. E aí a gente foi descobrir, sim, o Brasil, hoje, a única que tem é a Serra Gaúcha. Tá aqui do nosso lado, será que a gente conhece isso, a gente sabe disso? Então, um pulinho, se a gente pensar que de Farroupilha até ali é 20 minutinhos. Então a gente pode ir ter uma experiência francesa, uma experiência diferente, uma experiência de algo que talvez a gente tivesse que ir até a França uma região específica da França, na verdade, né? Uma região específica. Então a gente teria que ir até a França para provar. Não, a gente tem aqui do nosso lado. E a questão das mídias também eu acho tão importante a gente sempre frisar a questão dos estabelecimentos, assim, responderem porque às vezes assim não está claro assim que dias que abre, tem que reservar. Tem que reservar, não tem. Então, e como você sente isso entrando em contato? Sim, o atendimento sempre é muito receptivo, muito receptivo. Eu sempre, inclusive, elogio. Alguns, te confesso que a grande maioria é sempre muito receptivo, muito carinhoso, muito acolhedor, que quer mostrar o seu ambiente. Mas tem muitos que não têm o retorno porque não usam ela como uma ferramenta
de divulgação do turismo, de divulgação do seu local. Então eu percebo isso que ainda falta, eles também precisam trabalhar isso um pouco melhor, porque realmente o turista, o viajante, quem quer sair, ele busca nas redes. Hoje... Ou vai no Face, ou ele vai no Insta, vai no TikTok. Enfim, a gente tem muitas redes, né? Sim. Que a gente pode buscar informação. Então, assim, ó, o ambiente, o local que quiser, de fato, divulgar, ele tem que estar muito bem embasado nas redes. Eu recebi esses dias a Monize Teles também, do marketing digital, né? Que a gente falou também sobre isso. E ela falou uma frase também que me impactou, que ela falou assim, que o estabelecimento que não está na rede social, ele não existe. Exato. Porque eu sou uma cidadã puramente digital. Eu uso muito o meu celular, como eu comentei no início, é a minha ferramenta de trabalho, tanto no Sim de Lojas, quanto para esse hobby de viagens. E eu uso demais, tudo eu busco ali. Sim. E a minha comunicação é através E aí você vê uma dica de alguém redes. Que foi, e aí já segue o lugar que foi. Exatamente. E assim vai, né? Só que a gente precisa preparar também esses estabelecimentos. Eles precisam estar preparados. É que foi muito rápido. E é muito importante, claro. Aconteceu muito rápido. E assim, também tem aquela máxima que diz, né? Quem não é visto não é lembrado, né, Aline? Exatamente. E de fato, então as pessoas estão muito no online. A gente precisa virtualmente aparecer. Porque é assim que os lugares também... E hoje, e por incrível que pareça, cada vez que eu vou buscar um local, eu acabo aparecendo vários outros como sugestão para que eu possa seguir e conhecer também. Então isso é bacana, porque uma coisa leva a outra, né? Vai puxando outra. E aí algumas das dicas também que vêm para mim através das redes. Sim, que as pessoas também... não só dos meus seguidores que acabam dizendo, segue isso, visita isso, vem até aqui, tem umas coisas bacanas para te conhecer. Mas também porque vem da própria rede. Que eles algumas informações. Eles têm toda uma inteligência por trás, né? Sim, e aí eles vão te passando aquilo que tu gosta, aquilo que tu pesquisa. E eu recebo muita coisa e já fui em vários lugares, inclusive indicados ali como sugestão das redes. Sim. Pra ver que não é, enfim, só... Não, e te auxilia muito. É importante porque tu pode aproveitar bastante dessas dicas, né? E aí, falando, né, da tua vida na rede social, né, TikTok, que pra mim, assim, é uma rede que eu não uso, mas eu já percebi que eu vou ter que começar a usar, né, porque tem um mundo ali dentro, né. Aline, nós que gostamos de viagens, a gente não pode ficar longe do TikTok. Então, olha, vou entrar. Olha, vou deixar a dica aqui. O TikTok, na verdade, eu conheci através da minha filha. Eu tenho uma filha de 15 anos, que também ama viagens, e ela tem lá o TikTok, enfim... E aí um dia ela me disse, mãe, vamos fazer um videozinho aqui dos nossos animaizinhos, que a gente ama animais também. E a gente fez dos gatinhos, e aí ela queria uma conta. Aí eu disse, tá. Criei, fiz lá um videozinho dos meus gatinhos e deixei, passou um tempo. E aí um dia eu fui pra Colônia, porque eu sou do interior de Guaporé, então de 2 Lajados, e fui visitar alguns parentes, e a minha tia fez uma polenta no fogão a lenha. Sim. E ela fazendo a polenta, eu disse, tia, deixa eu fazer um videozinho aqui da senhora fazendo a polenta. Então, bem a polenta de raiz, né? Faz lá no fogão, tudo direitinho. Corta com a linha. Corta com a linha e fiz o vídeo. 120 mil visualizações. Nossa, no caso. Isso é muito. Muito. E eu tinha, sei lá, 20 seguidores. Nossa. Eu disse, nossa, não é possível. E aí eu comecei a postar. Eu disse, gente, eu vou começar a postar coisas sobre a nossa... Gostei. Gostei dessa brincadeira. E as pessoas comentando, nossa, eu adoro polenta, que legal, mostra mais, onde que tu mora? Que legal, mostra como é feito salame, mostra como é que é feito churrasco. E aí eu comecei, eu gostei disso. E aí eu comecei a fazer videozinhos. E aí eu comecei a postar e as pessoas começaram, vai aqui, faz videozinhos de tal lugar, faz videozinhos de tal comida. E aí eu comecei a fazer os vídeos. E aí eu fui aprimorando. E quando eu vi, eu tava aí com... Hoje eu tenho, assim, uma média de 8 mil seguidores, porque isso faz pouquinho tempo, né, que eu comecei, agora há pouco, mas eu tenho, assim, uma média de 200 mil visualizações, dependendo dos vídeos. Assim, pelo pouco que eu conheço, é muito. É bastante. Então, tu imagina que a gente tá falando de nível Brasil, então quer dizer, e eu posto dos lugares. Depois, quem quiser, segue lá, a minha conta tá como @lisandradebona. Então, vocês vão ver que tem vários vídeos de todos os lugares que eu vou. Eu posto um vídeo e coloco as dicas. Se tem custo, se não tem, como é o acesso, faço
várias imagens, edito esses vídeos. Então, claro, ele dá um pouquinho de trabalho. Às vezes eu demoro 1 hora, porque tu tem que editar. Bom, vocês sabem bem, né? TV também é isso. Tem um roteiro para fazer, tem o texto para fazer. Eu gravo às vezes lá mesmo. E buscar muitas vezes a informação. E buscar a informação. Demora, né? Porque tu tem que ver, por exemplo, eu, né, quando faço alguma coisa externa, a quantos quilômetros está de tal cidade, os valores. Porque tem que passar uma... Se é para passar uma informação, tem que ser uma informação tu tem que correta, dizer, ó, né? é legal, pode trazer teu cachorrinho, pode trazer familiar, pode trazer criança, não pode... Então eu tento deixar ele o mais completo possível para a pessoa querer ir até lá. Então é legal que depois eu mando esse vídeo para os lugares e eles me dizem, Elisa, várias pessoas vieram aqui dizendo que viram os teus vídeos. E é bacana, é a troca. Eu encontrei a Elisa através do TikTok, ó, fala até errado. E numa visita nos Caminhos do Morango, em Caxias, que também, assim, um roteiro nada óbvio, né? Assim, eu não encontraria totalmente tão diferente. fácil se não fosse as redes sociais. Sim. E aí eu conversando com a moça lá, muito simpática, ela disse, como é que vocês se encontraram? Através dela. Ela disse, nossa, várias pessoas vieram aqui por causa do TikTok. E até comentando, trocando essa informação, alguém me indicou. Lisa, vai lá visitar Caminhos do Morango. E eu fui visitar num sábado e eles têm uma capivara, o Nicanor. Que ele é domesticado e apareceu lá do nada, assim. E o Brasil inteiro, guria, amou aquele vídeo. O Nicanor fez o maior sucesso. É uma capivara que ela toma banho dentro de casa, pra vocês toma terem banho, toma mamar, ela dorme na cama, então assim... É um gatinho. É um gatinho, e a gente começa a ter, assim, um conhecimento gigantesco. E a Nana, que é a proprietária do Caminhos do Morango, ela me contou que lá era um aviário. E ela disse, não, gente, eu não gosto de matar bicho, eu não quero viver com isso, eu vou criar outra coisa. Ela tirou e criou uma plantação de morangos hidropônicos que vem do Chile. Então, tu vê que são lindas histórias que a gente acaba descobrindo. Atrás de uma parte comercial tem toda uma vida, tem né? toda uma vida. Então, tu imagina que é uma história de vida que ela tem. Ela se reinventou no momento de pandemia. Ela não queria ter o aviário e ela queria trabalhar com alguma coisa que as pessoas pudessem ter uma experiência. E todo esse amor com que ela faz as coisas transcende, né? Fica ali nítido no que ela faz, né? Exato, e ela tem amor. E tu pode perceber, todo o cardápio dela é com o nome dos bichinhos que ela tem na fazenda, né? Uma mini fazenda. Então tu percebe, né, Aline, que as pessoas se reinventaram, os lugares se reinventaram. E eu te comentei antes, por exemplo, o Sky Samuara. Eles estão hoje oferecendo um café colonial nos domingos maravilhoso. A gente não precisa sair. E a Gramado, que é famoso. Aqui do lado, algo acessível, com um lugar lindíssimo, que tu tem uma experiência, e eu fui viver essa experiência. Passei um final de semana lá para eu conhecer. Então eles têm uma feijoada nos sábados, eles têm no domingo café colonial, igualzinho a Gramado, delicioso. Não precisa ficar hospedada, Não precisa, tu vai lá. E assim, ó, o que é bacana? Tu chegou lá meio-dia, tomou teu café colonial, vai curtir a natureza, vai caminhar. E eles, inclusive, tu pode levar os cachorrinhos, porque é pet friendly, né? E aí tu tem as ovelhinhas, tu vai caminhar, tu pode, enfim, vai lá, faz teu passeio. Aí tu pode voltar, quer comer mais um pouquinho? Dá pra continuar. Dá pra te continuar. Então, assim, a gente pode ter uma tarde linda, num domingo, com a família, aqui, sem precisar viajar, do lado, do ladinho. Então, isso que é bacana. Mas aí, como que chega essa informação? Exatamente. Como que a gente fica sabendo disso? Então, chega nessa informação, como é que a gente te acha? Sim. Então, você tem conta no TikTok. Tenho no TikTok. É Lisandra Debona, @LisandraDebona. No Insta. Então, no Insta tá como Lisa Debona, @LisaDebona. E podem me chamar no Facebook também, Lisandra Debona. Então, nas três ferramentas principais hoje de divulgação de viagens, eu tô nelas. E gente, seguem aí que realmente, assim, é muita dica, que eu já fui em vários lugares, né? Citei aqui o Caminhos do Morango, mas em outras também. Sim. E que realmente são dicas e ali eu tô trabalhando as dicas muito focadas aqui na nossa Serra Gaúcha. Então, assim, não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Não, e outra coisa, Aline, questão de valores. Não se preocupem, porque assim, ó, é tudo muito acessível. Eu comentei com a Aline, tem, claro, turismo de interior para todos os bolsos. Mas quando eu vou pesquisar, eu sempre busco valores que fiquem dentro do nosso bolso. Do orçamento, mais restrito.
Tu pode ir em lugares que não tem acesso, cobrança de acesso, outros que tu paga R$10, mas tu pode 10, 15 reais, mas tu desconta na tua comanda se tu vai consumir alguma coisa. Então é algo que todos podem fazer, todas as pessoas podem. Então, olha, a gente não tem desculpa, é o ar livre, é seguro, é próximo da nossa casa. Então, assim, vamos sair um pouco, vamos respirar um ar puro que a gente tá precisando. Não, né? aproveitar essa experiência, né? E a natureza é linda, a Serra Gaúcha é maravilhosa, a gente tem que tirar proveito do que ela nos oferece. Lisa, então eu te agradeço, né, por tantas informações, já convido a todos a segui-la e as portas também estão abertas para novas dicas, novas experiências. Obrigada. E novas conversas. Eu que agradeço, porque é tão bom a gente falar de viagem e passou tão rápido, a gente nem viu. Então me sigam lá nas redes, aproveitem, valorizem o que vocês têm aqui na Serra Gaúcha, porque a Serra Gaúcha é lindíssima. Obrigada, Lisa, e obrigada a todos.